Olá pessoal, hoje o tema é sobre regimes de taxas de câmbios fixas, flutuantes e regimes intermediários. Vendo por cima, só por nome, parece um tema bem complicado, mas não, tá? É bem tranquilo de ser entendido. Então aqui primeiramente eu trouxe os conceitos, né? Basicamente aqui o que é regime de taxa de câmbio. São regras e acordos que definem como devem ocorrer as transações financeiras entre países e eles são definidos pelas autoridades monetárias, tá? No caso do Brasil é o Banco Central. Aqui eu explico mais certinho de fato o que o Banco Central efetua nesse caso, né? Então, na política cambial é definidas as relações financeiras entre o país e o resto do mundo, a forma de atuação no mercado de câmbio, as regras para a movimentação internacionais de capitais e de moeda e a gestão de reservas internacionais, tá? Então, basicamente, esse é o que o Banco Central de fato atua em relação ao Brasil frente ao resto do mundo, para estar entendido, tá? Então, vamos aqui agora para a parte mais prática. Vamos para a taxa cambial. A taxa cambial nada mais é do que a relação de valores entre moedas, de moedas entre países, né? Temos aqui a nominal e a real. O próprio nome já sugere o que cada um significa, né? A nominal ela é definida pelas casas de câmbio e a real, além de tudo, ela mede a inflação e o poder de compra. Então você tem que sempre ter em mente que a real ela leva em consideração a inflação e o poder de compra, tá? Isso é muito importante. Vamos então agora para o câmbio fixo. O câmbio fixo nada mais é do que o valor da moeda estrangeira travado pelo governo, tá? Esse governo ele define um valor para congelar a moeda. Digamos então que o governo brasileiro queira congelar o dólar a R$ 4. Atualmente o dólar está acima disso. Para congelar os R$ 4, ele teria que absorver essa diferença, causando, no caso, prejuízo ao governo. No caso. Isso a longo prazo acaba sendo bem prejudicial à economia, tá? Nesses casos, os câmbios fixos são utilizados em exceções, né, em casos de exceções, tá? Mas é bem importante ter em mente que aqui que o fixo é quando um governo trava o valor da moeda estrangeira. Vamos então para o câmbio flutuante. O câmbio flutuante, que no caso o Brasil atualmente executa, é a relação entre a oferta e demanda. Então o governo deixa as moedas oscilarem. Nesse caso, o governo, né, ou os governos que atuam nesse sentido, eles podem fazer pequenas intervenções, tá? Então, digamos que o dólar, por algum motivo, ele sobe, automaticamente o real desvaloriza frente ao dólar. 2 dias depois, o dólar sofre uma queda grande, então automaticamente o real valoriza frente ao dólar. E assim sucessivamente, pode ser com libra, pode ser com euro, enfim, com iene. Nesse caso, o Brasil atua dessa forma, tá? Essas pequenas intervenções são para controlar, né? Para controle, para também não deixar descambar o valor da moeda de forma abrupta, digamos assim, tá? Então aqui temos como um regime intermediário o meio termo, né? Entre o fixo e o flutuante. E o mais importante aqui para ser entendido é a banda cambial. A banda cambial é um dos regimes intermediários mais conhecidos e em que a autoridade monetária, no nosso caso, o Bacen, ele define limites para a oscilação das moedas. Foi o que eu comentei ainda há pouco, né? Nesse caso, a gente considera um regime híbrido, né? Entre fixo e flutuante. O que isso significa? Que, digamos que o governo brasileiro ele queira que o real fique entre R$ 3 a R$ 4, ou 3 a 5, digamos. Então, para ficar nesse meio termo, ele deixa flutuar. Se verificar que o dólar pode descambar acima de 5, 6 reais, aí ele vai fazer algumas intervenções a ponto de equilibrar a balança, tá? Até mesmo porque a moeda estrangeira ela influencia muito entre importação e exportação. Então, por isso que também tem que ser uma coisa já bem programada e bem pensada, tá? Então, acho que ficou um tema bem entendido, até de fácil, né, entendimento, no caso. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. Agradeço vocês e até o próximo vídeo.